O capítulo 27 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os seguintes temas: as divisões do exército, os líderes das tribos e os superintendentes do rei. É um capítulo com 34 versos e vamos lá. Eu estou nesse canal com um objetivo que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então vamos lá, as divisões do exército, que é o primeiro tema desse capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas. Esses capítulos do primeiro livro das Crônicas são capítulos com listas de nomes, então é bem difícil de fazer a leitura, porque cada nome é um mais esquisito que o outro, com pronúncia diferente, né? Essa é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército, que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens para o primeiro mês estava Jazobeão. Tá vendo? Ó, Jazobeão. Quem que tem esse nome, Jazobeão? Filho de Zabidiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era o chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro-chefe do batalhão dos 30. Seu filho Amizadab estava encarregado da sua divisão. Quarto para quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens em sua divisão. O quinto para o quinto mês foi o comandante Samute e o Israíta. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto para o sexto mês foi Ira, filho de Ix de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo para o sétimo mês foi Elis de Pelon, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O oitavo para o oitavo mês foi Sibecai de Usate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O nono para o nono mês foi Abiezer de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo para o décimo mês foi Maarai de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 11º para o 11º mês foi Benaia de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 12º para o 12º mês foi Eudai de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Então, essa é a primeira parte desse capítulo, né, que trata sobre as divisões do exército. Agora a segunda parte, ou o segundo tema, trata sobre os líderes da tribo, ou das tribos, que diz o seguinte: estes foram os líderes das tribos de Israel: de Ruben, Eliezer, filho de Zicre, de Simeão; Cefatias, filho de Maaca, de Levi. É bem difícil ler esses nomes. Asabias, filho de Quemuel; de Anrão, Zadok; de Judá, Eliú, irmão de Davi; de Isacar, Onre, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naphtali, Jeremote, filho de Asriel; dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias; da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; de Benjamim, Jaziel, filho de Abner; de Dan, Azriel, filho de Jeorão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento novamente, né? E o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Por fim, os superintendentes do rei, então, esses nomes pesados sobre os superintendentes. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabde de Sifá estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã de Gederá estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento do azeite. Citrai de Saron estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. O Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos dos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Ismaelita. Gedias de Meronote estava encarregado dos jumentos. O Agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses foram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro. Homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmoni, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Usai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia.
e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Beleza, então esse foi o capítulo 20. O capítulo 27 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os seguintes temas: as divisões do exército, os líderes das tribos e os superintendentes do rei. É um capítulo com 34 versos e vamos lá. Eu estou neste canal com um objetivo que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então vamos lá, as divisões do exército, que é o primeiro tema desse capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas. Esses capítulos do primeiro livro das Crônicas são capítulos com listas de nomes, então é bem difícil de fazer a leitura, porque cada nome é um mais esquisito que o outro, com pronúncia diferente, né? Essa é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército, que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens para o primeiro mês estava Jazobeão. Tá vendo? Jazobeão. Quem que tem esse nome, Jazobeão? Filho de Zabidiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era o chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro-chefe do batalhão dos 30. Seu filho Amizadab estava encarregado da sua divisão. Quarto para quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens em sua divisão. O quinto para o quinto mês foi o comandante Samute, o Israelita. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto para o sexto mês foi Ira, filho de Ix de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo para o sétimo mês foi Elis de Pelon, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O oitavo para o oitavo mês foi Sibecai de Usate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O nono para o nono mês foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo para o décimo mês foi Marai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo primeiro para o décimo primeiro mês foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo segundo para o décimo segundo mês foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Então, essa é a primeira parte desse capítulo, né, que trata sobre as divisões do exército. Agora a segunda parte, ou o segundo tema, trata sobre os líderes da tribo, ou das tribos, que diz o seguinte: estes foram os líderes das tribos de Israel: de Ruben, Eliezer, filho de Zicre, de Simeão; Cefatias, filho de Maaca, de Levi. É bem difícil ler esses nomes. Asabias, filho de Quemuel, de Anrão; Zadok, de Judá; Eliú, irmão de Davi; de Isaac, Honre, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naphtali, Jeremote, filho de Asriel; dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias; da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; de Benjamim, Jaziel, filho de Abner; de Dan, Azriel, filho de Jeorão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento novamente, né? E o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Por fim, os superintendentes do rei, então esses nomes pesados sobre os superintendentes. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabde de Sifá estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã de Gederá estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento do azeite. Citrai de Saron estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. O Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos dos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Ismaelita. Gedias de Meronote estava encarregado dos jumentos. O Agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses foram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro. Homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmoni, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei.
Usai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Beleza, então esse foi o capítulo 20. O capítulo 27 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os seguintes temas: as divisões do exército, os líderes das tribos e os superintendentes do rei. É um capítulo com 34 versos e vamos lá. Eu estou nesse canal com um objetivo que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então vamos lá, as divisões do exército, que é o primeiro tema desse capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas. Esses capítulos do primeiro livro das Crônicas são capítulos com listas de nomes, então é bem difícil de fazer a leitura, porque cada nome é um mais esquisito que o outro, com pronúncia diferente, né? Essa é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército, que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens para o primeiro mês estava Jazobeão. Tá vendo? Ó, Jazobeão. Quem que tem esse nome, Jazobeão? Filho de Zabidiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era o chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro-chefe do batalhão dos 30. Seu filho Amizadab estava encarregado da sua divisão. O quarto para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor, havia 24.000 homens em sua divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samut, o Israelita. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Ix, de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo, para o sétimo mês, foi Elis, de Pelon, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O oitavo, para o oitavo mês, foi Sibecai, de Usate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O nono, para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo, para o décimo mês, foi Maarai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo primeiro, para o décimo primeiro mês, foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo segundo, para o décimo segundo mês, foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Então, essa é a primeira parte desse capítulo, né, que trata sobre as divisões do exército. Agora a segunda parte, ou o segundo tema, trata sobre os líderes da tribo, ou das tribos, que diz o seguinte: estes foram os líderes das tribos de Israel: de Ruben, Eliezer, filho de Zicre, de Simeão; Cefatias, filho de Maaca, de Levi. É bem difícil ler esses nomes. Asabias, filho de Quemuel; de Arão, Zadok; de Judá, Eliú, irmão de Davi; de Isaac, Onre, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naphtali, Jeremote, filho de Asriel; dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias; da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; de Benjamim, Jaziel, filho de Abner; de Dan, Azriel, filho de Jeorão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento novamente, né? E o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Por fim, os superintendentes do rei, então esses nomes pesados sobre os superintendentes. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabde de Sifá estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã, de Gederá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento do azeite. Sitrai, de Saron, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos dos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Ismaelita. Gedias de Meronote estava encarregado dos jumentos. O Agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses foram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro
Jonatas, tio de Davi, era conselheiro, homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmoni, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Usai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Beleza, então esse foi o capítulo 20. O capítulo 27 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os seguintes temas: as divisões do exército, os líderes das tribos e os superintendentes do rei. É um capítulo com 34 versos e vamos lá. Eu estou nesse canal com um objetivo que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então vamos lá, as divisões do exército, que é o primeiro tema desse capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas. Esses capítulos do primeiro livro das Crônicas são capítulos com listas de nomes, então é bem difícil de fazer a leitura, porque cada nome é um mais esquisito que o outro, com pronúncia diferente, né? Essa é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército, que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens para o primeiro mês estava Jazobeão. Tá vendo? Jazobeão. Quem que tem esse nome, Jazobeão? Filho de Zabidiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era o chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro-chefe do batalhão dos 30. Seu filho Amizadab estava encarregado da sua divisão. Quarto para quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens em sua divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samute, o Israelita. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Ix, de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo, para o sétimo mês, foi Elis, de Pelon, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O oitavo, para o oitavo mês, foi Sibecai, de Usate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O nono, para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo, para o décimo mês, foi Marai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 11º, para o 11º mês, foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O 12º, para o 12º mês, foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Então, essa é a primeira parte desse capítulo, né, que trata sobre as divisões do exército. Agora a segunda parte, ou o segundo tema, trata sobre os líderes da tribo, ou das tribos, que diz o seguinte: estes foram os líderes das tribos de Israel: de Ruben, Eliezer, filho de Zicre, de Simeão; Cefatias, filho de Maaca, de Levi. É bem difícil ler esses nomes. Asabias, filho de Quemuel, de Anrão; Zadok, de Judá; Eliú, irmão de Davi; de Isacar, Onre, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naphtali, Jeremote, filho de Asriel; dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias; da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, Ido, filho de Zacarias; de Benjamim, Jaziel, filho de Abner; de Dan, Azriel, filho de Jeorão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento novamente, né? E o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Por fim, os superintendentes do rei. Então, esses nomes pesados sobre os superintendentes. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabde de Sifá estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã, de Gederá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento do azeite. Citrai, de Saron, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. O Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos dos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos. Ismaelita.
Gedias de Meronote estava encarregado dos jumentos. O Agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses foram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro. Homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmoni, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Usai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Beleza, então esse foi o capítulo 20. O capítulo 27 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os seguintes temas: as divisões do exército, os líderes das tribos e os superintendentes do rei. É um capítulo com 34 versos e vamos lá. Eu estou neste canal com um objetivo que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então vamos lá, as divisões do exército, que é o primeiro tema desse capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas. Esses capítulos do primeiro livro das Crônicas são capítulos com listas de nomes, então é bem difícil de fazer a leitura, porque cada nome é um mais esquisito que o outro, com pronúncia diferente, né? Essa é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército, que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens para o primeiro mês estava Jazobeão. Tá vendo? Jazobeão. Quem que tem esse nome, Jazobeão? Filho de Zabidiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era o chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro-chefe do batalhão dos 30. Seu filho Amizadab estava encarregado da sua divisão. Quarto para quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor. Havia 24.000 homens em sua divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samute, o Israelita. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Ix, de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo, para o sétimo mês, foi Elis, de Pelon, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O oitavo, para o oitavo mês, foi Sibecai, de Usate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O nono, para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo, para o décimo mês, foi Maarai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo primeiro, para o décimo primeiro mês, foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo segundo, para o décimo segundo mês, foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Então, essa é a primeira parte desse capítulo, né, que trata sobre as divisões do exército. Agora a segunda parte, ou o segundo tema, trata sobre os líderes da tribo, ou das tribos, que diz o seguinte: estes foram os líderes das tribos de Israel: de Ruben, Eliezer, filho de Zicre, de Simeão; Cefatias, filho de Maaca, de Levi. É bem difícil ler esses nomes. Asabias, filho de Quemuel, de Anrão; Zadok, de Judá; Eliú, irmão de Davi; de Isaac, Onre, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naphtali, Jeremote, filho de Asriel; dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias; da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; da outra metade da tribo de Manassés, e Gileade, e do filho de Zacarias; de Benjamim, Jaziel, filho de Abner; de Dan, Azriel, filho de Jeorão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento novamente, né? E o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Por fim, os superintendentes do rei, então esses nomes pesados sobre os superintendentes. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabde de Sifá estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã, de Gederá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento do azeite. Sitrai, de Saron, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em Saron. O Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos dos vales.
o ismaelita Obil estava encarregado dos camelos, ismaelita. Gedias de Meronote estava encarregado dos jumentos. O agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos esses foram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi. Jonatas, tio de Davi, era conselheiro. Homem sábio e também escriba. Jeiel, filho de Acmoni, cuidava dos filhos do rei. Aitofel era conselheiro do rei. Usai, o arquita, era amigo do rei. Aitofel foi sucedido por Joiada, filho de Benaia, e por Abiatar. Joabe era o comandante do exército real. Beleza, então esse foi o capítulo 20. O capítulo 27 do primeiro livro das Crônicas trata sobre os seguintes temas: as divisões do exército, os líderes das tribos e os superintendentes do rei. É um capítulo com 34 versos e vamos lá. Eu estou nesse canal com um objetivo que é conseguir gravar todos os capítulos da Bíblia de Gênesis a Apocalipse. E eu já fiz isso para os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, e atualmente estou no primeiro livro das Crônicas. Então vamos lá, as divisões do exército, que é o primeiro tema desse capítulo 27. Esta é a lista dos israelitas. Esses capítulos do primeiro livro das Crônicas são capítulos com listas de nomes, então é bem difícil de fazer a leitura, porque cada nome é um mais esquisito que o outro, com pronúncia diferente, né? Essa é a lista dos israelitas, chefes de famílias, comandantes de 1000 e comandantes de 100, oficiais que serviam ao rei na supervisão das divisões do exército, que estavam de serviço mês a mês durante o ano. Cada divisão era constituída por 24.000 homens. Encarregado da primeira divisão de 24.000 homens para o primeiro mês estava Jazobeão. Tá vendo? Ó, Jazobeão. Quem que tem esse nome, Jazobeão? Filho de Zabidiel. Ele era descendente de Pérez e chefe de todos os oficiais do exército para o primeiro mês. Encarregado da divisão para o segundo mês estava Dodai, descendente de Aoi. Miclote era o líder da sua divisão, que contava 24.000 homens. O terceiro comandante do exército para o terceiro mês foi Benaia, filho do sacerdote Joiada. Ele era o chefe da sua divisão de 24.000 homens. Esse Benaia foi guerreiro-chefe do batalhão dos 30. Seu filho Amizadab estava encarregado da sua divisão. O quarto para o quarto mês foi Azael, irmão de Joabe. Seu filho Zebadias foi o seu sucessor, havia 24.000 homens em sua divisão. O quinto, para o quinto mês, foi o comandante Samute, o Israelita. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sexto, para o sexto mês, foi Ira, filho de Ix, de Tecoa. Havia 24.000 homens em sua divisão. O sétimo, para o sétimo mês, foi Elis, de Pelon, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O oitavo, para o oitavo mês, foi Sibecai, de Usate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O nono, para o nono mês, foi Abiezer, de Anatote, da tribo de Benjamim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo, para o décimo mês, foi Marai, de Netofate, da família de Zerá. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo primeiro, para o décimo primeiro mês, foi Benaia, de Piratom, descendente de Efraim. Havia 24.000 homens em sua divisão. O décimo segundo, para o décimo segundo mês, foi Eudai, de Netofate, da família de Otoniel. Havia 24.000 homens em sua divisão. Então, essa é a primeira parte desse capítulo, né, que trata sobre as divisões do exército. Agora a segunda parte, ou o segundo tema, trata sobre os líderes da tribo, ou das tribos, que diz o seguinte: estes foram os líderes das tribos de Israel: de Ruben, Eliezer, filho de Zicre, de Simeão; Cefatias, filho de Maaca, de Levi. É bem difícil ler esses nomes. Asabias, filho de Quemuel; de Arão, Zadok; de Judá, Eliú, irmão de Davi; de Isacar, Onre, filho de Micael; de Zebulon, Ismaías, filho de Obadias; de Naphtali, Jeremote, filho de Asriel; dos descendentes de Efraim, Oséias, filho de Azazias; da metade da tribo de Manassés, Joel, filho de Pedaías; da outra metade da tribo de Manassés, em Gileade, do filho de Zacarias; de Benjamim, Jaziel, filho de Abner; de Dan, Azriel, filho de Jeorão. Foram esses os líderes das tribos de Israel. Davi não contou os homens com menos de 20 anos, pois o Senhor havia prometido tornar Israel tão numeroso quanto as estrelas do céu. Joabe, filho de Zeruia, começou a contar os homens, mas não pôde terminar. A ira divina caiu sobre Israel por causa desse recenseamento novamente, né? E o resultado não entrou nos registros históricos do rei Davi. Por fim, os superintendentes do rei, então, esses nomes pesados sobre os superintendentes. Asmavete, filho de Adiel, estava encarregado dos tesouros do palácio. Jonatas, filho de Uzias, estava encarregado dos depósitos do rei nos distritos distantes, nas cidades, nos povoados e nas torres de sentinela. Esri, filho de Quelube, estava encarregado dos trabalhadores rurais que cultivavam a terra. Simei de Ramá estava encarregado das vinhas. Zabde de Sifá estava encarregado do vinho que era armazenado em tonéis. Baal-Anã, de Gederá, estava encarregado das oliveiras e das figueiras bravas na Cefelá. Joás estava encarregado do fornecimento do azeite. Citrai, de Saron, estava encarregado dos rebanhos que pastavam em
Saron. O Safate, filho de Adlai, estava encarregado dos rebanhos dos vales. O ismaelita Obil estava encarregado dos camelos, ismaelita. Gedias de Meronote estava encarregado dos jumentos. O agareno Jaziz estava encarregado das ovelhas. Todos estes foram encarregados de cuidar dos bens do rei Davi.